Eu ainda não consigo dormir sem o barulho do motor, mas o silêncio é o que mais me aterroriza agora. Eu sou Pedro Lima, caminhoneiro. Vivo na estrada há mais de 10 anos, o que significa que meu corpo se acostumou com a solidão noturna, o cheiro de diesel e a luz piscando dos painéis. Eu tinha uma rotina que seguia à risca, a 381, rota SPMG. Meu caminhão é um Scania P360 e eu cuidava dele como se fosse um filho. Nada de superstição, só o trabalho, até o dia em que o tempo começou a quebrar. Foi uma coisa sutil, que eu tentei ignorar, como a maioria das coisas estranhas que a gente vê na madrugada. Tudo começou há uns 3 meses. Eu estava parando no posto Graal, perto de Pouso Alegre, por volta das 3 da manhã, para tomar um café e esticar as pernas. O posto estava quase vazio, só eu e um frentista na bomba 5. O cara era baixinho, meio corcunda, tinha um bigode ralo e uma mancha de óleo muito escura bem no peito da camisa azul. Não era uma mancha qualquer. Parecia que o tecido tinha sido queimado e depois manchado de graxa, muito feio. Ele me atendeu rápido, sem muita conversa. Perguntei o nome, só por educação. Ele disse: Mauro. 2 semanas depois, eu estava voltando de Belo Horizonte, quase no interior de São Paulo, bem mais de 500 quilômetros de distância do primeiro posto. Era de novo umas 3 e pouco. Eu precisei abastecer de emergência em um posto pequeno, esquecido, que mal tinha placa. E quem estava lá, na bomba 2, com a luz fraca em cima dele? Mauro. O mesmo bigode ralo, a mesma postura curvada e a mancha de óleo no mesmo lugar exato. E eu não estou falando de manchas parecidas. Era idêntica, o mesmo formato torto, como se tivessem usado um carimbo. Eu fiquei paralisado, a mão no puxador da porta do Scania. Abri e perguntei: Ô Mauro, você não estava lá em Pouso Alegre outro dia? Ele nem me olhou direito. Continuou segurando a mangueira, os olhos fixos no painel da bomba. Ele só disse, com uma voz rouca que parecia ter areia na garganta: A gente sempre volta, moço. A estrada não deixa ir. Tentei racionalizar. Talvez ele tenha mudado de emprego muito rápido, mas a distância era ridícula para um frentista. E por que a mancha de óleo era a mesma? Eu estava exausto, pensei. Privação de sono. O Zé do Guincho, meu amigo motorista, sempre me avisava sobre ver coisas quando se força demais o olho. Mas a paranoia não me largou. Comecei a cronometrar as paradas, evitando a madrugada, mas era impossível. Na semana seguinte, eu parei em um posto diferente, na divisa de Minas. De novo, madrugada. Eu estava com o coração na garganta. Fui ao banheiro, voltei e comecei a bombear o diesel. Olhei para o lado. Lá estava ele, Mauro. Dessa vez ele sorriu. Não era um sorriso humano. Era um puxar de lábio seco, sem humor, nem dentes à mostra. Ele não estava perto de uma bomba. Estava encostado na parede, me olhando. Meu corpo gelou de uma vez. O suor frio escorreu pelas minhas costas e eu senti o cheiro de fumaça, forte e acre, um cheiro que não combinava com o ar da noite. Foi aí que eu soube que não era cansaço. Eu mal consegui dirigir os próximos quilômetros. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase precisei parar o caminhão na rodovia. Eu precisava de prova. Eu precisava saber quem era aquele cara e por que ele parecia me seguir. Ou melhor, porque ele parecia estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, sempre na escuridão dos postos. Liguei para o Zé do Guincho no rádio. Ele estava cético, claro. Pedro, você tá vendo coisa. Você bebeu café demais ou fumaçou alguma porra. É o sono, cara.
São todos iguais, esses frentistas noturnos. E eu tentei argumentar, mas ele só falava de prazos e carga, tentando trazer o mundo de volta para a realidade dos pneus e do asfalto. Eu não conseguia aceitar o ceticismo dele. Eu decidi voltar ao primeiro posto, aquele em Pouso Alegre. Eu cheguei lá no meio da tarde, esperando movimento e luz. O posto era administrado pela Silvana, uma mulher grande e atenciosa que eu conhecia de vista. Eu a puxei para o escritório dela, longe dos clientes, e pedi água. Eu estava branco. Silvana, eu disse, tentando manter a voz firme. Você tem um frentista noturno chamado Mauro? Baixinho, bigode, mancha de óleo aqui. Apontei para meu peito. O rosto dela caiu imediatamente. A cor sumiu completamente. Ela olhou para mim como se eu tivesse falado de algo muito antigo e muito doloroso. Ela respirou fundo, demoradamente. Pedro, o Mauro era meu primo. Ele trabalhava aqui. 1 ano e meio atrás, teve um incêndio na sala dos funcionários, coisa elétrica. Foi horrível. Ninguém conseguiu tirar ele a tempo. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O caminhão parecia ter sumido. Minha cabeça começou a zunir. Incêndio? Sim, ela sussurrou, esfregando os braços. O corpo dele foi encontrado e ele tinha queimado muito, bem aqui, no peito. A mancha de fuligem nunca mais saiu da camisa dele, mesmo depois de lavar, sabe? A gente acabou queimando tudo, mas foi uma coisa muito estranha. Por que você está perguntando dele, Pedro? Você viu ele por aqui? Eu não disse mais nada. Aquele cheiro de fumaça que eu senti naquela noite era ele. A mancha de óleo, na verdade, era fuligem. Eu saí correndo, tropeçando na saída do escritório. Dirigi sem destino até anoitecer, até me sentir seguro no Scania. Parei em um posto aleatório na Dutra, longe de tudo que era familiar, pensando que se eu saísse da minha rota, o ciclo quebraria. Era meia-noite. Eu estava pagando no caixa com as mãos trêmulas. Olhei pela janela de vidro do posto, lá fora, na luz amarelada da bomba 4. Ele estava lá. Mauro. A mesma mancha escura, o olhar seco, esperando. Ele não estava me seguindo. Ele era a estrada. Ele era a rotina noturna que se repetia eternamente, preso ao cheiro de diesel e fumaça. Eu peguei o troco e corri para o caminhão. Dirigi a noite inteira, sem parar, até o sol nascer. Eu larguei a rota 381. Agora eu pego rotas novas, caminhos que nunca vi. Mas o medo não me deixa. Toda vez que eu paro à noite e vejo um frentista novo, meu coração dispara. Eu checo o nome, a postura, a camisa. E o pior é que, às vezes, por 1 segundo, quando a luz pisca na hora errada, eu juro que vejo a silhueta curvada, com aquela mancha escura no peito, me esperando para dizer de novo que a gente sempre volta. Não adianta fugir. A escuridão da estrada é o território dele. Se você me perguntar o que aconteceu naquela noite, a primeira coisa que lembro não é o que vi, mas o que ouvi. E isso me destrói até hoje. Eu sou o João Reis. Durante 20 anos, a estrada foi meu escritório. Caminhoneiro. Viajo de norte a sul pela BR-116 e nunca tive medo da solidão da madrugada. Pelo contrário, até gostava. Sempre levei meu rádio amador comigo, o PX, para quebrar o silêncio e falar com outros colegas, ou só emitir um áudio para quem quisesse ouvir, quase como um radialista de madrugada para ninguém. Aquele dia era uma terça-feira comum, pouco depois das 2h30 da manhã. Estava perto de Teófilo Otoni, Minas Gerais,
um trecho da 116, que é conhecido por ser escuro e deserto. Eu estava na minha Scania G440, o motor fazendo aquele som constante, quase um ronronar reconfortante. Fui tentar ligar para a Carla, minha esposa, só para dizer que estava perto, mas o sinal de celular tinha morrido completamente. O que era estranho, porque geralmente há pelo menos um traço naquela região. Tentei mandar uma mensagem de áudio, mas o aplicativo nem carregava. Voltei para o meu rádio. Eu estava sintonizado em uma frequência aberta e o silêncio era profundo demais. Não tinha nem o ruído de fundo normal que você espera, sabe? Era um silêncio digital, limpo, como se a frequência estivesse morta. Eu mexi no dial, ajustei o squelch, e foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. O primeiro pequeno detalhe que eu devia ter ignorado. Eu captei um murmúrio, muito baixo. Não era português, nem outra língua que eu reconhecesse. Parecia a gravação de uma multidão, só que submersa, distorcida. Aumentei o volume devagar. O murmúrio cresceu. De repente, a estática se transformou em algo reconhecível, mas ainda estranho. Uma voz, grave, lenta, como se tivesse sido filtrada por areia. O templo está vazio, mas os ossos ainda falam. Era isso. Eu parei o caminhão no acostamento. Minhas mãos já estavam suadas, frias, mesmo com o aquecimento ligado. O que diabos era aquilo? Um pirata de rádio? Mas a frase era sombria demais para uma brincadeira de madrugada. Tentei mudar a frequência, mas a voz me seguiu. Era como se estivesse sintonizada na minha mente, não no aparelho. Fechei os olhos por um segundo, tentando respirar, e a voz voltou, agora com mais intensidade, quase gritando no meu ouvido, mesmo o volume estando baixo. Ele prometeu a foice, João Reis. O jeito que ela disse meu nome... Não havia como ela saber meu nome. Não havia como, se fosse apenas uma transmissão aleatória. Eu juro que liguei e desliguei aquele rádio umas 10 vezes. Desconectei o cabo da antena, mas o murmúrio continuava, fraco, na cabine. Não vinha dos alto-falantes, vinha do ar. Eu estava paranoico, claro. Pensei, fadiga de estrada, estou alucinando. Mas a frieza no estômago era real. Acelerei de novo. Precisava sair daquele trecho isolado. A luz da lua estava fraca. A rodovia era só asfalto preto e mato fechado nas laterais. De repente, um murmúrio no rádio, que eu tinha ligado de novo por desespero, buscando qualquer som humano, cessou. Silêncio absoluto. Eu achei que tinha acabado. Mas então, a voz voltou, agora clara, nítida, como se a pessoa estivesse sentada no banco do passageiro. Ela não gritava, mas o tom era de finalidade, de julgamento. A carne deve se humilhar. Você ouve o lamento dos que dormem? Eu pisei fundo. O caminhão tremeu. A velocidade ultrapassou o limite seguro. Olhei pelo retrovisor. Não havia nada, mas eu sentia. Não era um carro, não era um caminhão. Era uma pressão que se aproximava. Era como se a escuridão estivesse condensando logo atrás do meu para-choque. Meu coração estava disparado, batendo contra as costelas. Comecei a tremer incontrolavelmente. Um tremor que não era de frio, era de puro pavor. Peguei o rádio e, num ato de desespero, arranquei o fio de força da tomada. Escuridão total no painel do PX. Mas o som não parou. Ele migrou. Agora era um zumbido grave, vibrando através do assoalho da cabine e subindo pela poltrona. Era a frequência da voz, sem palavras, só o ruído puro do terror. Eu tapei os ouvidos
e o som ficou abafado, mas eu podia sentir a vibração no meu crânio. Foi o pior momento. Entender que o que estava me perseguindo não precisava de um transmissor para me alcançar. Dirigi por mais 10 minutos assim, gritando internamente para mim mesmo, até que vi as luzes fracas do posto da várzea. Joguei o caminhão para o estacionamento, mal parando. Desliguei o motor e desabei no volante, chorando, o suor frio escorrendo pela nuca. Eu sobrevivi, mas algo em mim quebrou. Dias depois, o Sargento Aranha, da PRF, me procurou. Ele estava investigando uma anomalia naquele trecho da 116. Segundo ele, câmeras de tráfego mostraram que vários caminhões, incluindo o meu, haviam sumido dos radares por cerca de 45 minutos naquela madrugada. Sumido, mas depois reaparecido como se nada tivesse acontecido. Todos os motoristas, segundo ele, relatavam confusão, perda de memória ou só diziam que tinham ficado parados na escuridão. Eu não perdi a memória. Eu lembro de cada frase, de cada ratz daquele murmúrio. Eu contei ao Sargento Aranha o que ouvi sobre a voz no rádio. Ele anotou tudo, mas tinha aquele olhar cético. Eu parei de dirigir a 116. Minha esposa diz que estou paranoico, mas eu sei. Às vezes, no meio da noite, quando está tudo silencioso em casa, eu ainda escuto, muito fraco, um ruído. Apenas um zumbido distante, como um rádio ligado na frequência errada. E eu sei que, em algum lugar, o templo ainda está vazio, mas os ossos, eles ainda estão falando. E a voz só estava me esperando sintonizar de novo. Eu não durmo bem há quase um ano. Não durmo de verdade. E tudo por causa de uma única viagem que eu deveria ter pulado, mas a carga de cimento estava atrasada. Eu sou Rogério Mota, e ser caminhoneiro não era para me assustar, sabe? 25 anos nessa BR-101 de ponta a ponta, eu já vi de tudo. Animais na pista, pneus estourados, neblina fechando o mundo. Mas o que eu vi naquela madrugada de terça, por volta das 3h20, na altura do quilômetro 37, não foi normal. Eu estava com meu Scania, o motor roncando baixo, mantendo os 80 km/h, quando vi o reflexo. Não era farol. Era um branco muito puro, forte demais, bem na beira do acostamento. E de repente, um vulto. Pareceu uma colisão. Um carro pequeno, talvez um Gol, tinha acabado de bater em alguma coisa e capotado na vala. A adrenalina subiu na hora. Eu freei o bruto, joguei no acostamento e peguei a lanterna. Eu esperava encontrar metal retorcido e, Deus me perdoe, sangue, mas não tinha nada, absolutamente nada. Nem marcas de pneu, nem terra revirada. Apenas o mato úmido e o silêncio pesado da noite. Eu sentia a testa suar frio, mesmo com o ar-condicionado do caminhão ainda ligado. Eu chamei a polícia rodoviária. O policial Nunes atendeu. Falei que tinha certeza que tinha visto um acidente grave. Nunes era cético, mas como eu era um caminhoneiro antigo e insistente, ele prometeu ir dar uma olhada. Disse que talvez fosse fadiga minha. Enquanto esperava ele chegar, olhei de novo para o mato. E foi aí que o coração parou de bater por um segundo. A uns 50 metros, longe da estrada, tinha uma mulher. Ela estava parada, vestida de branco, virada de costas para mim, e parecia estar olhando para o asfalto. Ela não se mexia. Ela simplesmente estava lá. Eu gritei perguntando se ela estava ferida, mas não houve resposta. O policial Nunes chegou uns 20 minutos depois, com as luzes azuis do carro piscando no escuro. A primeira coisa que fiz foi apontar para onde a mulher estava.
mas ela tinha sumido. Juro pela minha vida, ela sumiu. Nunes, um sujeito grande e cansado, iluminou a área com o farolete potente, me olhando com aquela cara de mais um louco da estrada. Ele vasculhou o local. Nada. Ele conferiu os registros. Nada de acidentes reportados naquela hora ou nas anteriores. Eu estava ofegante, sentindo o tremor nas mãos, o peso da dúvida. Nunes, notando meu pânico real, resolveu me acalmar, mas acabou piorando tudo. Ele mencionou quase casualmente que o quilômetro 37 era conhecido na região por histórias velhas. Décadas atrás, uma moça de vestido branco, a caminho do próprio casamento, tinha morrido ali em um capotamento brutal, sozinha, e o corpo só foi achado dias depois. Ninguém nunca soube exatamente como o carro dela saiu da pista. Quando ele disse vestido branco, eu senti um arrepio que desceu até a sola do pé. Eu não voltei para casa. Fui para um posto de beira de estrada e liguei para a Dona Cida, que mora ali perto há 70 anos e conhece a história de cada palmo de asfalto. Ela só me fez uma pergunta. Você viu ela virada de costas, olhando para onde o carro dela caiu? Eu disse que sim. A voz de Dona Cida ficou grave, um sussurro assustador. Ela disse que eu vi o começo da coisa. Disse que desde que ela morreu, quem a vê naquela pose, voltada para a pista, está marcado. Que ela não quer que ninguém esqueça o que aconteceu ali. E a marca dela é a de que você nunca mais fica sozinho. Eu vendi o Scania. Não consigo mais dirigir à noite. Toda vez que fecho os olhos, eu vejo aquele brilho branco e sinto que, não importa onde eu estacione meu carro agora, ela está ali, no acostamento invisível, parada de costas, esperando o motor roncar. O pior é que às vezes, tarde da noite, quando estou sozinho em casa, juro que escuto, bem baixinho, o som metálico de algo quebrando a grama úmida. Ela está aqui. Eu só não sei quando ela vai resolver virar para frente.